Os mais fascinantes mistérios do universo. Desde os primeiros passos na Terra, o ser humano carregou dentro de si uma inquietação. Não bastava apenas sobreviver, queríamos compreender, transformar, criar. Essa centelha nos impulsionou a moldar a realidade ao nosso redor e a inventar coisas que mudaram o curso da história para sempre. Mas entre todas as descobertas, algumas foram tão grandiosas que dividiram o mundo em antes e depois. São elas que contaremos agora, as 10 maiores invenções da humanidade, reveladas em uma viagem épica pela criatividade humana. Em primeiro lugar, a invenção da roda. A roda não foi criada para o transporte, como muitos imaginam. Os registros mais antigos, datados de cerca de 3.500 a.C., mostram que ela surgiu para auxiliar em cerâmicas e olaria. Só depois foi adaptada para veículos. O mais fascinante é perceber que um objeto tão simples abriu portas para todo o conceito de engrenagem. Relógios, motores, turbinas e até computadores dependem do mesmo princípio. A roda não é apenas um círculo de madeira ou pedra, é um símbolo da própria evolução. Foi ela que colocou a humanidade em movimento, literalmente rumo ao futuro. Em segundo lugar, a invenção da escrita. Imaginemos por um instante um mundo sem palavras registradas, sem livros, sem história, sem leis escritas. A escrita, criada pelos sumérios há mais de 5.000 anos, foi um dos maiores saltos intelectuais da humanidade. Ela permitiu transmitir conhecimento através do tempo e do espaço. Cada símbolo gravado em argila, pedra ou papel carregava a essência da mente humana. Platão dizia que a escrita é a pintura da voz, e talvez ele tivesse razão. Com ela, nós aprendemos a dar imortalidade ao pensamento. Em terceiro lugar, a prensa de Gutenberg. Século XV até então, livros eram copiados à mão, caros e raros. A maior parte da população jamais teria acesso a eles. Foi então que Johannes Gutenberg, inspirado pela observação das prensas usadas em vinícolas, criou o sistema de tipos móveis, uma invenção que ecoaria como um trovão. Em pouco tempo, ideias começaram a circular. A ciência floresceu. A reforma protestante ganhou força e o Renascimento se espalhou pela Europa. Gutenberg sonhou com um mundo em que o conhecimento fosse acessível, e sua invenção abriu caminho para a era da informação. Em quarto lugar, a eletricidade. A eletricidade sempre esteve presente na natureza, nos raios, nas tempestades, nos campos magnéticos, mas foi a mente humana que aprendeu a domá-la. Benjamin Franklin arriscou a vida ao soltar uma pipa durante uma tempestade. Nikola Tesla teve visões em sonhos e dizia que suas invenções surgiam quase completas em sua mente, antes mesmo de serem construídas. Thomas Edison, com milhares de tentativas, transformou a luz em algo ao alcance de todos. A eletricidade não apenas iluminou a noite, ela iluminou a própria alma da civilização moderna. Em quinto lugar, o motor a vapor. James Watt, ao observar a tampa de uma chaleira levantar com o vapor da água fervente, teve a intuição que mudaria o mundo. O motor a vapor, símbolo da Revolução Industrial, deu início a um novo ritmo de vida. Fábricas surgiram, locomotivas cortaram continentes e navios cruzaram oceanos em velocidade jamais vista. O vapor não era mais apenas neblina. Era o sopro que empurrava a humanidade para uma nova era. Em sexto lugar, o telefone. Em 1876, Alexander Graham Bell conseguiu transmitir a primeira frase por um aparelho rudimentar. Mr. Watson, come here, I want to see you. Parecia mágica, e de certa forma, era. O telefone encurtou distâncias e criou algo inédito: a comunicação instantânea. Curiosamente, Bell acreditava que sua invenção teria maior utilidade para músicos do que para conversas. Mal sabia ele que estava inaugurando uma era em que bilhões de vozes atravessariam o planeta em segundos. Em sétimo lugar, a penicilina. Alexander Fleming voltou de férias em 1928 e encontrou em seu laboratório algo inesperado. Uma placa de cultura de bactérias havia sido contaminada por um fungo, e ao redor desse fungo, as bactérias simplesmente não cresciam, por acaso ou talvez por um golpe de destino. Fleming descobriu o primeiro antibiótico. Essa invenção salvou milhões de vidas, mudou a medicina e mostrou que até mesmo nos erros e acidentes, o ser humano pode encontrar respostas para os maiores desafios. Em oitavo lugar, a internet. Criada inicialmente como um projeto militar chamado ARPANET, a internet tinha o objetivo de conectar centros de pesquisa em caso de guerra, mas sua verdadeira revolução viria depois. Ela transformou economias, encurtou distâncias e abriu portas para um mundo totalmente novo. Hoje ela é a maior biblioteca que já existiu, mas também um espelho da mente humana, criativa, caótica, ilimitada. Talvez seja a invenção que melhor representa o espírito da nossa época. Em nono lugar,
o computador. Alan Turing, durante a Segunda Guerra Mundial, idealizou uma máquina capaz de decifrar códigos nazistas. Esse embrião evoluiu para os computadores modernos. Curiosamente, muitos pioneiros da computação afirmavam que não sabiam ao certo até onde essa invenção chegaria. Hoje, computadores não apenas calculam, mas criam. Eles escrevem, pintam, simulam mundos inteiros. São como um segundo cérebro da humanidade, ampliando os limites do possível. E em 10º lugar, a conquista do espaço. Quando o cosmonauta Yuri Gagarin saiu da Terra em 1961, disse: "A Terra é azul." Aquela visão mudou para sempre a forma como nos enxergamos, frágeis, pequenos, mas capazes de alcançar o impossível. A exploração espacial não nos trouxe apenas satélites, GPS ou telecomunicações. Ela nos trouxe a consciência de que não estamos presos a este planeta, que talvez nosso destino seja maior do que imaginávamos. A conquista do espaço é a prova suprema de que a humanidade não tem fronteiras. Essas invenções são mais do que ferramentas. São histórias de coragem, de intuição, de sonhos que pareciam impossíveis e que ainda assim se tornaram realidade. Elas mostram que o ser humano é um criador incansável, capaz de transformar até mesmo erros e acidentes em milagres de engenhosidade. E se olharmos para frente, talvez as maiores invenções ainda estejam por vir, porque no fundo, a maior invenção da humanidade é a própria capacidade de imaginar,